Fique à vontade. Amém, amém. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês. Eu fui tão bem recebida, me senti tão amada. O corpo de Cristo é assim. A gente muitas vezes não conhece as pessoas, mas a gente se sente da casa, né? É assim que é o corpo de Cristo. E eu fui muito bem recebida. Eu estive aqui uns 3, 4 anos atrás. Nem eu lembrava. Eu estive aqui com o meu noivo. E para quem não me conhece, eu sei que muitos aqui não me conhecem, talvez só do Instagram. Eu sou a Bianca, prazer. Eu sou da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Eu sou do Ministério de Intercessão, Sapatinho de Fogo, galera que expulsa demônio. Sou eu. E eu trouxe aqui comigo minhas 2 melhores amigas, a Isa e a Kathleen. Amo vocês, minhas amigas intercessoras. Também aqui comigo eu queria honrar a vida do meu noivo, Guilherme. Gente, eu vou casar daqui 2 meses. Deus é muito bom para mim. Deus é muito bom para mim. Glória a Deus. E também eu trouxe comigo a minha discípula, minha xará, Bianca. Eu creio que tudo que eu estou falando aqui só faz sentido se existir pessoas que vão me suceder, né? Senão o ministério morre comigo. E eu estou carregando ela para tudo quanto é lado. E ela é uma bênção na minha vida. Obrigada, Bi. Bom, pessoal, um tempo atrás o Senhor me incomodou para falar sobre esse assunto, sobre feminismo. E eu sei que tem muitos meninos aqui que falam, nossa, vim no dia errado, feminismo, o que tem a ver? O que eu estou fazendo aqui? Assunto para menina. Mas eu quero que vocês entendam como esse é um assunto relevante e como isso tem se infiltrado dentro das igrejas e como as pessoas acham que isso não é nocivo para o corpo de Cristo. E um tempo atrás eu ouvi uma menina falando assim, eu sou cristã e feminista. Eu falei, peraí, tem alguma coisa muito errada. Porque as duas coisas são incompatíveis. E eu quero sinceridade de vocês aqui. Quantas meninas estão aqui e já se pegaram nessa dúvida? Será que eu sou feminista? Mas se eu falar que eu sou feminista, pega muito mal. Mas eu não sei por que eu não sou. Era só eu? Por favor, meninas, me ajudem. Era só eu que tinha essa dúvida? Era só eu e a Bi. Ninguém mais levantou a mão. Mais uma ali, mais outra ali. Obrigada. Gente, eu tinha muita dúvida. Por que eu não posso ser feminista e cristã? Por que o feminismo é tão nocivo? Eu comecei a estudar mais a respeito. E quando eu comecei a estudar mais a respeito, eu falei, meu Deus, o mundo precisa saber que o feminismo não é isso que estão falando por aí. E é claro que quando Deus, no meu quarto de oração, uma vez me mostrou muitas e muitas mulheres, e eu sem entender o que Deus queria falar comigo, eu falei, mulheres, Deus, mas eu trabalho com jovens, eu tenho célula de jovens, meu negócio é intercessão. E o Senhor falou para mim, não, são mulheres. Então hoje estar aqui falando para vocês, especialmente para as meninas, é uma coisa que surgiu lá no meu quartinho de oração, quando ninguém estava vendo, né? Quem vê close e não vê corre, é exatamente isso. E quando eu comecei a estudar sobre feminismo, e eu comecei a dar a cara a tapa, falar sobre isso, parece assim que foi mexer numa caixa de marimbondo. Falei, Deus, por que o Senhor não me levantou para cura? A galera ia me amar, sabe? Fazer uns milagres assim, galera levantar e andar, morto ressuscitar. Mas feminismo não pega bem. Deixa todo mundo com raiva de mim. Mas o Senhor falou, não, é isso mesmo que eu tenho para você. Então, que o Senhor derrame graça sobre a minha vida. E eu quero falar aqui para vocês, pessoal. A palavra de hoje é confrontadora. Desculpa, assim, eu tenho liberdade para falar o que eu tenho para falar aqui com vocês. É em amor, tá? E eu não quero desfazer aquilo que vocês têm na mente de vocês, culturalmente, aquilo que vocês aprenderam com a família na faculdade. Mas eu quero que pelo menos vocês saiam daqui com uma pulguinha atrás da orelha e falem, será que tudo aquilo que me falaram a vida inteira é verdade? E eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, lives que eu faço, enfim, não acreditem em nada do que eu vou falar. Por favor, estudem. Por favor, vai ler livro, vai tentar se informar, porque se nós, como corpo de Cristo, não soubermos
aquilo que está acontecendo no mundo lá fora, outra pessoa vai te ensinar. E o grande problema, quando nós não lemos, quando nós não nos atualizamos, é que tudo que falam pra gente, a gente acredita que é verdade. Então, jovens, se eu tenho um conselho para vocês leiam muitos e muitos livros. Estudem. Porque se vocês não fizerem isso, o mundo vai fazer lá fora. E eles vão estar sempre um passo à frente da igreja. E eu não quero ser aquele tipo de crente alienado, aquele tipo de crente que só sabe das coisas dentro das 4 paredes da igreja. Eu quero saber o que está acontecendo no mundo lá fora. Tem uma menina que eu evangelizei ela desde o primeiro ano da faculdade. Eu estou no meu último semestre, glória a Deus. Aleluia, igreja. Eu estou no meu último semestre de engenharia química. Mas eu descobri que eu sou mais de humanas do que de exatas. No último semestre da faculdade, tudo bem. E ela falou assim, Bianca, eu gosto de conversar com você porque eu posso conversar com você sobre qualquer assunto e você vai saber o que está acontecendo no mundo lá fora. Você não é uma crente alienada. Então eu incentivo vocês, jovens, a estudar. Eu estou no meu 30º livro do ano. 30º. E não é fácil. Muitas vezes a vontade de mexer no celular, a vontade de fazer outras coisas é muito maior. Mas eu preciso conhecer o que está acontecendo no mundo lá fora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero incentivar vocês, jovens, a pelo menos sair daqui com um pouco de curiosidade, com uma pulguinha atrás da orelha. E pelo menos tirar a prova daquilo que eu estou falando. Eu tenho muito material em PDF, por favor, depois me procurem. Muita coisa é difícil de achar. Hoje nós temos um pensamento totalmente esquerdista. E todas as vezes que nós pensamos em alguma coisa que fala contra a esquerda, é muito difícil de achar. Então, por favor, me procurem, que eu tenho muito material para falar para vocês. E vamos começar. Eu também peço a graça de Deus para que me dê o poder da síntese, porque eu preciso falar muita coisa em pouco tempo. Mas amém. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é como surgiu essa questão do pensamento feminista, como isso entrou dentro da igreja. E tem muitas pessoas que acham que o movimento feminista começou bom e depois acabou se desvirtuando, acabou perdendo a sua essência e hoje ele é mau. E muitas meninas afirmam, mas o feminismo começou bom, mas aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho e hoje ele é mau. Mas o feminismo lá no começo não era mau. E eu quero mostrar para vocês que o feminismo, desde a sua essência, ele é totalmente antibíblico, totalmente anticristão. E não dá para a gente ser cristã e feminista. E eu já vou explicar o porquê. Só pela história do feminismo já está explicado, eu não preciso falar muita coisa. E muitas meninas hoje se intitulam feministas porque não pega bem falar que eu não sou feminista. Parece que eu sou contra os direitos da mulher, né? Então é melhor falar que eu sou feminista. Muitas meninas afirmam ser feministas porque está na moda, porque ouvem falar a respeito, mas nunca estudou de fato sobre o feminismo. E muitas feministas afirmam que nas primeiras civilizações existiu um matriarcado. Hoje se fala muito sobre o patriarcado, né? Elas falam que... Obrigada. Amém. Elas falam que existiu um matriarcado e hoje em dia é o patriarcado que prevaleceu sobre o matriarcado. Mas não existe nenhuma fonte confiável na história para falar que de fato um dia existiu um matriarcado, que de fato as mulheres estiveram no poder e agora é um patriarcado que reina. Existem algumas teses, mas não podemos afirmar que de fato isso existiu. A primeira tese é que as mulheres, por ser inferiores aos homens no quesito muscular, por ter menos força, acabaram um dia perdendo o seu lugar, acabaram perdendo o lugar ali do matriarcado. Essa é uma das teorias. Uma outra teoria também é que por causa da iniciativa privada, as mulheres acabaram ficando mais dentro de casa, os homens saíram mais para trabalhar, e aí o patriarcado começou a prevalecer sobre o matriarcado. Essas são algumas teses, mas historicamente a gente não pode comprovar que um dia existiu um matriarcado e que hoje existe um patriarcado. Existe um livro chamado Sexo Privilegiado, do Martin Van Creveld. Eu vou citar muitos e muitos livros aqui. Alguns eu tenho em casa, outros eu tenho em PDF. E nesse livro,
ele fala que as mulheres, historicamente, nunca foram oprimidas, como o feminismo fala, mas elas sempre foram privilegiadas. Em todos os momentos da história, as mulheres, ao invés de serem oprimidas, foram privilegiadas. No nazismo, as mulheres foram privilegiadas em relação aos homens. Na caça às bruxas, as mulheres foram privilegiadas em relação aos homens. E ele prova isso historicamente falando. E ele fala uma frase muito importante que é: para cada desvantagem das mulheres, a sociedade lhes proporcionou um privilégio igualmente ou mais importante. Então eu tenho um questionamento aqui para vocês. Se o sexo feminino sempre foi oprimido, e se a rebelião ao patriarcado é a resposta, por que existem muitas mulheres que não abraçam o feminismo hoje? Por que só 30% das americanas se intitulam feministas? Por que muitas mulheres falam, não sou feminista, se afinal de contas o feminismo é a resposta para o patriarcado, a rebelião ao patriarcado é a resposta? Por que muitas mulheres não abraçam o feminismo? E olha, gente, para falar que você não é feminista, você precisa conhecer o feminismo. E é isso que eu quero incentivar vocês aqui essa noite. Por que o feminismo não nos leva a lugar nenhum? Esse é um dos questionamentos que o Martin faz no livro dele. E eu quero começar pela primeira onda feminista. Pode passar, por favor? Mas antes disso, existiu o que chamam de protofeminismo. Ou seja, tudo que uma mulher fez pelas mulheres, o movimento feminista tenta levar crédito e falar que, tá vendo, ela era feminista, sendo que essa mulher, na época dela, nem sabia o que era feminismo. É muito fácil pegar alguém que já morreu e tentar dar crédito a uma coisa que ela nem sabia o que estava fazendo. Mas a primeira mulher proto-feminista, considerada pelas mulheres feministas, é a Mary Wollstonecraft. Sim, esse nome. Esses dias eu falei sobre isso para as mulheres surdas, imagina como é que eu fui falar Mary Wollstonecraft. Mas amém. E a Mary Wollstonecraft, ela escreveu um livro, Reivindicação dos Direitos da Mulher. E nesse livro, lá no protofeminismo, em 1700 e bolinha, a gente já vê coisas anticristãs, apoio à ideologia de gênero, oposição ao casamento, à formação da família. Então, é muita inocência falar que o feminismo, na sua essência, ele era bom. E depois veio a primeira onda feminista, mais conhecida também como a onda do sufragismo, as sufragistas. E tem muitas mulheres que falam assim: Bianca, você só pode estar falando hoje graças ao feminismo. Você só pode votar graças ao feminismo. Você só pode fazer isso graças ao feminismo. Só eu que já ouvi isso na minha vida. E como é que a gente vai falar, não, isso é mentira, se a gente não estuda a respeito? E eu quero falar sobre a primeira onda feminista, as sufragistas. Começou lá por volta do século XIX. E a questão do direito ao voto é uma coisa que as feministas se gabam muito, falando, nós conquistamos o direito ao voto, então você deve isso ao movimento feminista. E, gente, eu posso bater no meu peito e falar assim, eu não devo nada ao movimento feminista. Eu não devo nada, a não ser o ódio que eu passo. E como se deu essa questão do direito ao voto? Em 1848, em Seneca Falls é uma cidade perto ali de Nova York, houve uma convenção de mulheres liderada por uma mulher chamada Lucretia Mott, juntamente com seu marido James Mott. E olha só, gente, curiosidade. Eles usaram o espaço de uma igreja metodista, perto ali de Nova York, para poder propagar os seus pensamentos. E muitas mulheres se confundem achando assim, as primeiras feministas, elas falavam dentro das igrejas, logo elas eram cristãs. Gente, isso é uma mentira muito grande. Elas usurparam do poder e o lugar que a igreja dava para elas falarem, porque o Estado não dava esse lugar para elas, e nenhum outro lugar dava esse direito de fala da mulher, a não ser a igreja protestante. Então nós devemos muito à igreja protestante, mas nada ao feminismo. E se elas puderam falar, foi graças a uma igreja protestante que abriu as portas para que essas mulheres pudessem falar. E nessa convenção feita numa igreja metodista em 1848,
foram votadas várias pautas. Entre elas, a questão do voto feminino. Mas quando nós pensamos na questão do voto feminino, a gente acha que todo mundo tinha direito ao voto, menos as mulheres, porque as mulheres sempre são oprimidas. Mas não, em 1848, somente 2% da população votava. Homens acima de 25 anos, brancos e ricos. O resto, jamais. Então não eram só as mulheres que estavam buscando o direito ao voto, mas toda uma população. Quem assistiu aquele filme que está na Netflix, da Enola Holmes? Bastante. E vocês veem lá que não era só a mãe da Enola Holmes que estava buscando o direito ao voto. Tinha homens que estavam buscando o direito ao voto. Tanto é que existe a questão do sufrágio universal. O direito ao voto para todos, independente da cor, idade... Idade não, né? A partir de uma certa idade. Mas independente da classe econômica. Então, não é porque as mulheres eram oprimidas e somente elas não podiam votar. Tinha uma galera aí que não podia votar. E quando foi colocada em pauta essa questão do voto feminino, as próprias mulheres votaram contra. Estranho, não? Por que as mulheres votariam contra o sufrágio feminino? Eu vou explicar o porquê. Porque todo direito vem acompanhado de um dever. E para que você tenha o direito ao voto, você tem que fazer algumas coisas para ganhar esse direito. E os homens, por exemplo, eles só podem votar, tirar passaporte, se vocês fizerem o quê? Se alistar no exército. Então, para as mulheres na época, elas só poderiam ter o direito ao voto se elas tivessem o dever de se alistar no exército. Imagina em 1848, e depois mais para frente, um cenário de guerra. Vocês acham que as mulheres queriam se alistar no exército? Primeira, Segunda Guerra Mundial? Então, elas preferiram não ter o direito ao voto do que ter o direito ao voto e ter o ônus e o dever de ter que se alistar no exército. Tanto é que existiu um partido antissufragista que contava com o apoio de mais de 42 mil mulheres. Não eram homens machistas. As próprias mulheres se opunham ao voto feminino. E voltando aqui, eu esqueci uma parte. Voltando aqui, eu falei que as mulheres usavam o espaço que a igreja lhes concedia e elas foram se infiltrando cada vez mais, a ponto de as primeiras feministas que existiram, elas criaram uma Bíblia feminista, tirando tudo aquilo que lhes desagradava, tudo aquilo que batia de frente. Deus já não era mais pai, agora Deus é Sofia, uma mulher. A parte lá de submissão ao homem, jamais, a gente elimina também. Então, como é que eu posso falar que em 1848, na primeira onda feminista, era totalmente cristã, porque usaram o espaço da igreja? A Mary Wollstonecraft, no primeiro livro dela, Reivindicação dos Direitos da Mulher, tem um prefácio de um bispo, porque o bispo tutelava, protegia e financiava os estudos dela. Mas jamais ela tinha interesse em se converter ou alguma coisa do tipo. E no Brasil, a instauração do voto feminino se deu através de um homem conservador e cristão, chamado César Zama. Não foram as mulheres. E esse homem conservador e cristão colocou essa questão do voto feminino em pauta. E a primeira mulher que conseguiu votar no Brasil é chamada Celina Guimarães. Ela votou lá em Mossoró. E quando ela teve esse direito concedido para que ela fosse a primeira eleitora não só do Brasil, mas da América Latina, o grupo feminista sufragista foi correndo atrás dela para saber, será que ela é feminista? Qual a associação dela ao movimento feminista? Tanto é que se você digitar no Google Celina Guimarães, você vai encontrar assim na frente, era sufragista? Era feminista, porque eles tentam associar a figura da Celina Guimarães a um movimento feminista. Falando que ela foi a primeira mulher a conseguir o direito ao voto por conta dos próprios esforços dela. Mas em uma entrevista, a Celina Guimarães diz assim, abre aspas, eu não fiz nada, foi tudo obra do meu marido. Ele acabou se empolgando na participação da política, participação da mulher na política brasileira,
E ele acabou levando meu nome junto. Ela falou assim, e aí estão os livros e jornais exaltando a minha atitude. Ela falou assim no final, sou grata a tudo isso e devo tudo isso exclusivamente ao meu marido. Fecha aspas. Celina Guimarães, a primeira eleitora no Brasil. O marido dela acabou se empolgando numa campanha política que ele participava e colocou o nome dela para que ela tivesse direito ao voto. E mais para frente, César Zama acabou lutando para que a mulher pudesse votar. Um homem conservador e cristão, não foram as feministas. Coisas que ninguém te conta. Eu não devo nada ao feminismo. Se eu posso votar, obrigada César Zama. Mas eu não devo nada ao movimento feminista. Gente, é em amor que eu estou falando isso, tá? Não me odeiem. Então, quando as mulheres receberam o direito ao voto, foi uma obrigação. Quando elas receberam o direito ao voto sem a obrigação de se alistar no exército, não foi um direito igual, porque os homens só podem votar se eles se alistarem no exército. Nós, mulheres, hoje nós podemos votar sem a obrigação de se alistar no exército. Então não é um direito igual, como o movimento feminista fala, é um direito desigual, mais conhecido também como privilégio. Então, mulheres, nós somos privilegiadas, sim. Eu não preciso me alistar ao exército para poder votar, tirar meu passaporte. Eu e o Gui fomos tirar nosso passaporte esse tempo atrás. E ai dele se a questão do alistamento não tivesse em dia. Ele não poderia sair do país. Então, nós somos privilegiadas, sim. E o segundo slide, eu quero falar sobre Alexandra Kollontai e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Ela me dá muito medo. A cara dela. E uma outra mentira que o movimento feminista fala é que se você pode trabalhar, é graças a quem? Ao movimento feminista. Mas a inserção da mulher no mercado de trabalho não foi por causa do movimento feminista, mas foi por conta de uma transformação social. Quando as mulheres começaram a ser inseridas no mercado de trabalho? Num período de entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mão de obra masculina escassa por conta do número de óbitos. Então as mulheres se viram obrigadas a sair de casa e trabalhar porque não tinha mão de obra. Então a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho foi muito mais uma obrigação e uma necessidade do que uma livre escolha ou conquista. E é claro, mulheres, que hoje nós pensamos em trabalhar como uma coisa até prazerosa. Porque eu vou num escritório, eu tenho meu 13º, férias, ar-condicionado, horário de almoço. Mas pensa ali no século XIX, século XX também, período entre guerras. Trabalhar era uma coisa muito pesada, trabalhar no chão de fábrica, sem direito nenhum. Onde isso se encaixa na questão de libertação da mulher? A mulher, na verdade, ela sempre foi poupada de trabalhar. E sempre quem ralou ali, para trazer o sustento para casa foram os homens. E as mulheres se viram obrigadas a sair de casa, porque agora já não tinha mais tantos homens. Então é uma ilusão falar que a inserção da mulher no mercado de trabalho foi um salto para a liberdade da mulher. Porque a partir de agora, ela se via numa dupla jornada. Além de ter que cuidar dos filhos em casa, ela também tinha que sair aqui trabalhar, coisa que o marido fazia para ela. Eu não estou falando, mulheres, que hoje vocês não podem fazer faculdade, não podem estudar, não podem trabalhar, não me entendam errado. Mas na época, hoje isso é visto como um salto para a liberdade para a mulher e na época o contexto histórico não era bem assim. A Audrey Hepburn, que era uma atriz muito renomada, ela falava assim que a jornada dupla é muito mais uma angústia do que uma opção. Tem muito mais a ver com renúncia do que com emancipação. A mulher precisa fazer uma escolha e ela vai ter que renunciar a alguma coisa. E no final das contas ela sempre vai acabar perdendo. E quando nós ouvimos a questão de emancipação da mulher, porque ela foi inserida no mercado de trabalho, geralmente a propaganda que é feita é que as mulheres que trabalham fora de casa, elas são muito bem-sucedidas. Existe um livro chamado O que há de errado do mundo,
do autor Chesterton, e ele fala uma frase muito interessante que diz assim: se você tirar 100 donas de casa e jogá-las no mercado de trabalho, elas não serão donas de fábrica ou rainha da Inglaterra. A maioria das mulheres vai trabalhar algumas décadas, aguardando ansiosamente uma aposentadoria insuficiente para poder finalmente voltar para casa do lugar onde elas foram convencidas a sair. Era isso que acontecia na época. E no meio dessa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, apareceu Alexandra Kollontai, uma russa, que serviu ali na questão da Revolução Russa em 1917. E ela foi uma figura muito importante no feminismo socialista. E é muito importante com que nós associemos que o feminismo está totalmente ligado aos pensamentos de esquerda, aos pensamentos marxistas, porque eles nasceram juntos e até hoje eles caminham juntos. E é muito estranho quando algumas mulheres falam assim: eu sou feminista liberal. Fala, peraí, você não conhece nada da história do feminismo, porque é a mesma coisa que fala assim: eu sou vegetariana e açougueira. Eu sou judeu e nazista. É a mesma coisa. Sou feminista e cristã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alexandra Kollontai, ela dizia que as mulheres só estariam livres dos seus maridos quando elas passassem a servir inteiramente ao Estado. Então as mulheres nunca exerceram essa questão de emancipação, mas apenas trocou de senhor. A mulher nunca foi livre. Agora, o desejo das feministas é que as mulheres deixassem o seu lar e passassem a servir inteiramente ao Estado. Aí comprova que o movimento feminista nunca esteve interessado na questão da liberdade da mulher, na libertação da mulher. É uma falsa libertação. Então, a Alexandra Kollontai, ela escreveu um livro também chamado A Família e o Comunismo, e ela fala da necessidade da criação de uma família operária. O que era essa família operária? Criação de lavanderias, restaurantes, tudo em comum para que a mulher passasse o menos tempo possível na sua casa, cuidando dos seus filhos com a sua família. E ela diz também nesse livro, numa frase: chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, que a mulher trabalhadora não terá que se ocupar com seu próprio lar. Aí depois ela fala: nós ainda teremos que lidar com o problema dos filhos. Os filhos são um problema, já vou falar isso aqui mais para frente. Mas no que se refere a essa questão, o Estado vai lançar um auxílio a essa família, substituindo a família gradualmente pelo Estado. Gente, não tem nada de bobinho aí. Outra frase também de uma mulher que eu vou falar muito aqui daqui a pouco, a Simone de Beauvoir. Quem já ouviu pelo menos alguma coisa sobre ela? Já ouviu falar alguma coisa sobre ela? Ela é a rainha do feminismo, já vou falar sobre ela. A Simone de Beauvoir dizia: nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os seus filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha. Meninas, não tem problema nenhum se vocês quiserem ser feministas. Mas tudo isso que eu estou falando, tem alguma coisa que bate com a palavra de Deus? Em algum momento vocês vão ter que escolher um lado. E como fruto desse pensamento da época, o que aconteceu? Houve aumento da delinquência juvenil, porque agora as mulheres estavam abandonando a sua família e os seus filhos para servir inteiramente ao Estado, achando que isso sim era um salto para a liberdade. Houve aumento do número de divórcios. E a Alexandra Kollontai, socialista, quando ela foi ameaçada por Stalin, ele falou assim: olha, você precisa retirar tudo isso que você está falando. Ela simplesmente se retirou. Retirou tudo aquilo que ela falou, retirou tudo aquilo que ela escreveu. Então, se o feminismo prega a liberdade, por que quando um homem falou para ela: fica quietinha aí, ela abaixou a cabeça? Então, o feminismo serviu ao socialismo e foi apunhalado por ele. Então, não foi um salto para a liberdade.
E agora eu quero pular já para a segunda onda feminista. Pode passar, por favor. Essa, para mim, gente, é uma das ondas mais perversas do movimento feminista. E ela teve início ali por volta da década de 60. E o que estava acontecendo na década de 60? Sexo, drogas, rock and roll, liberdade, pílulas anticoncepcionais, né? Amor livre. E o feminismo estava aí. E não é novidade que uma das principais pautas feministas são essas aqui: direitos reprodutivos da mulher e liberdade sexual. Até hoje o feminismo prega isso. Você precisa ser livre, você pode se relacionar com quantas pessoas você quiser, da forma com que você quiser, porque você é livre, porque o seu corpo, suas regras. E eu quero falar de uma figura muito, muito, muito polêmica, muito emblemática e muito importante para o movimento feminista, chamada Margaret Sanger. Para vocês terem uma noção, a segunda onda feminista começou na década de 1960, mas a Margaret Sanger, ela nasceu em 1879. Então ela começou a propagar essas ideias dela muito antes da segunda onda feminista. Enquanto muitas mulheres estavam lutando pelo direito ao sufrágio feminino, ela já pregava essa questão da liberdade sexual, direitos reprodutivos da mulher. E a Margaret Sanger, ela defendia abertamente a eugenia. Alguém aqui sabe o que é eugenia? Eugenia nada mais é do que uma ideologia que tem como objetivo melhorar a qualidade genética da população. Ou seja, Hitler pregava muito sobre eugenia. Então, algumas pessoas não servem para que nós construamos uma raça pura, uma raça perfeita. Negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais não servem, eles são inferiores. Então, nós precisamos selecionar a raça humana para que nós possamos construir uma raça perfeita e pura. E a Margaret Sanger, famosa feminista, já pregava muito sobre isso. Ela dizia: a eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como nós vamos limitar e desencorajar o excesso de fertilidade que é mental e fisicamente deficiente. Ela também dizia: o controle de nascimento é o principal meio de conduzir finalmente para uma raça mais limpa. Mas não era qualquer grupo de pessoa que ela queria controlar essa questão do controle de natalidade. Eram os negros, os pobres. Tanto é que a Margaret Sanger, ela é famosa pela criação da primeira clínica eles dizem, de direitos reprodutivos da mulher, mais conhecida também como clínica de aborto, chamada Planned Parenthood. Essa clínica completou mais de 100 anos e foi fundada lá pela Margaret Sanger, no bairro do Brooklyn. Hoje nós vemos o bairro do Brooklyn, lá em Nova York, como um bairro super descolado, mas quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris sabe que era um bairro predominantemente pobre, predominantemente negro. Por que uma clínica abortista foi instalada especificamente naquele bairro? Para defender os direitos reprodutivos da mulher. Ou seja, para facilitar a questão do aborto. Tanto é que um bebê negro, ele tem a probabilidade de ser 3,75 vezes mais de ser abortado do que um bebê branco. Isso está no livro Contra o Aborto, do Francisco Ratzo. E todas as clínicas abortistas, elas são implementadas estrategicamente em bairros pobres, negros, para evitar essa procriação compulsória, como dizia Margaret Sanger. E essa mulher que está aqui na foto, essa aqui da esquerda, ela se chama Norma McCovery, mas ela é conhecida por um pseudônimo, Jane Roe. E como o aborto foi liberado nos Estados Unidos? A Norma McCovery,
ela descobriu que estava grávida e ela foi até a justiça, isso na década de 70, alegando que ela havia sido estuprada, pedindo o direito de abortar. A justiça negou isso a ela, e na época existia um grupo de feministas procurando mulheres nessa situação, e essa foi uma situação perfeita. Então ela teve algumas advogadas ali para defender o caso dela. Isso foi negado a ela, então elas recorreram à Suprema Corte nos Estados Unidos, mas esse caso demorou tanto que finalmente a criança acabou nascendo e foi levada a um abrigo, mas ela continuou militando para que a mulher tivesse o direito ao aborto. E, finalmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos liberou o direito ao aborto, não só em caso de estupro, mas em vários outros casos. Eu não quero entrar nessa pauta aborto, porque senão seria outra palavra só para aborto. Mas esse foi o pontapé inicial para a liberação do aborto nos Estados Unidos. E aí você pode falar, Bianca, justo, ela foi estuprada, isso dá uma polêmica, gente. Mas, depois de alguns anos, ela se converteu. E aí ela veio a público falar que tudo aquilo era uma mentira, que ela não havia sido estuprada, e que ela foi convencida pelo movimento feminista a mentir. Porque, afinal de contas, a preocupação não era com as mulheres que estavam sofrendo ali com a questão do estupro. Era apenas que se liberasse o aborto. Mesmo que para isso fosse necessário mentir. Então, ela foi usada como massa de manobra ali pelas feministas. E quando ela se converteu, ela escreveu na sua biografia assim: é como se as escamas caíssem dos meus olhos e, de repente, eu entendesse a verdade. O aborto não é sobre produtos de concepção, como falam, não é um amontoado de células, não é um resíduo biológico. É sobre crianças sendo mortas no ventre da mãe. E todos esses anos eu estava errada. Imagina o arrependimento dela. Porque a partir dela, o aborto foi liberado num país inteiro. E não é qualquer país, é um país de dimensões continentais, como os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm influência em todas as outras nações. A partir do caso dela, que foi uma mentira, o aborto foi liberado nos Estados Unidos. E aí ela voltou a recorrer à Suprema Corte para retirar aquele pedido dela e para que essa lei a favor do aborto fosse revogada. Mas a petição foi negada por ser considerada um assunto irrelevante. Imagina o arrependimento dessa mulher depois de se converter. Em 2016, essa clínica fundada pela Margaret Sanger, que eu falei para vocês, a Planned Parenthood, ela completou 100 anos e 80% das clínicas estão localizadas em bairros negros e pobres, como eu disse para vocês. E essa clínica, recentemente, a partir do ano de 2015, ficou conhecida por escândalos de tráfico de fetos, tecidos embrionários, órgãos embrionários. Então, vocês não têm noção da sujeira, corrupção que existe por trás de uma clínica abortista. Tem muito mais coisa por trás do que apenas essa questão linda que é dita aqui, direitos reprodutivos da mulher. Existe muita grana envolvida por trás disso. E esse foi o legado da Margaret Sanger. E o Donald Trump, quando ele assumiu o poder, ele cortou toda a verba da Planned Parenthood, porque ela recebia um dinheiro do governo muito grande. E como ele cortou a mamata, muitas feministas odeiam Donald Trump. Por que será? Porque ele cortou a verba de uma das clínicas mais famosas do mundo. E muitas meninas aqui podem falar assim: Bianca, eu sou feminista, mas eu não concordo com algumas pautas do feminismo. Por exemplo, o aborto eu já não concordo, mas eu sou feminista. E eu quero te dizer, meninas, não existe só essa questão do aborto que diverge do cristianismo. Mas ainda que fosse a única pauta que divergisse do cristianismo, ainda assim é uma pauta enorme, é uma diferença gigantesca do cristianismo. Então, meninas, eu estou falando assim com todo amor, você não pode simplesmente pegar aquilo que você quer, um pacote, coisas do feminismo que eu gosto, isso se encaixa com o meu cristianismo,
isso eu descarto porque não pega tão bem. A gente não pode selecionar coisas do movimento feminista que nos agradam e tentar colocar isso junto com a palavra de Deus. Vai chegar um momento que a gente vai entrar em conflito. E existe um debate no YouTube, agora eu não lembro o nome, mas um debate de mais de 1 hora, com várias vertentes feministas, uma mulher que não é feminista. E uma das feministas, ela falou assim, olha, o que eu penso a respeito de meninas que são cristãs e feministas, é que um momento elas vão ter que escolher um lado. E é uma feminista que fala isso. Porque o feminismo vai totalmente contra os princípios do evangelho. E meninas, se vocês se consideram feministas e só discordam dessa questão do aborto, ainda assim é uma diferença enorme com o cristianismo. E para uma feminista, de fato, uma feminista raiz, a questão do aborto é um assunto fundamental para a liberdade da mulher. Então eu não posso escolher aquilo que me agrada do pacote feminista e descartar aquilo que eu acho que não pega tão bem com o evangelho. E vamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos imprestáveis, desculpa a palavra, mas imprestáveis dos dois lados. A gente não consegue nem ser feminista completamente, nem cristã completamente. Em um momento vocês vão ter que escolher um lado. Eu falo, gente, quem se intitula feminista e cristã ou desconhece o feminismo ou desconhece o evangelho. Existe uma ignorância muito grande quando se trata sobre feminismo, porque nem as próprias feministas sabem da história do feminismo. E o feminismo pega coisas emprestadas do cristianismo, como, por exemplo, a questão da justiça social, e camufla e vende isso numa imagem muito bonita. E quando eu falo que eu não sou feminista, muitas meninas falam assim, então você é a favor que a mulher seja violentada? Não é isso. O feminismo pega coisas da moral cristã, como a justiça social, por exemplo, e tenta vender essa imagem. Mas uma coisa que eu sempre digo, o feminismo não se trata de direitos da mulher. O feminismo se trata de uma revolução sexual. Sempre foi e sempre será isso. Então, se você se intitula feminista porque, afinal de contas, eu sou a favor da mulher... Gente, se o feminismo pregasse só a questão de ser favorável à mulher, eu não seria doida de falar que eu sou contra isso. Mas não é isso. Essa é a imagem que se vende. E existe muita coisa por trás. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, pode passar, por favor, é da famosíssima, ovacionada, aclamadíssima Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Talvez vocês conheçam Jean-Paul Sartre por causa da música Eu Leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. A Simone de Beauvoir, quem se intitula feminista e não conhece Simone de Beauvoir, tem alguma coisa errada, porque ela é o maior ícone do movimento feminista. E a Simone de Beauvoir, ela escreveu um livro famosíssimo, considerado a Bíblia do feminismo, chamado O Segundo Sexo, afirmando que a mulher sempre esteve em segundo plano. Existe um ódio muito grande, e não é, gente, quando eu pego livros feministas para ler, eu não preciso procurar nas entrelinhas coisas contra o cristianismo. É muito explícito o ódio ao cristianismo no feminismo. Ela prega um ódio ao cristianismo muito grande. Ela tem uma frase famosíssima: ninguém nasce mulher, você se torna mulher. Então você pode nascer homem, você pode nascer, enfim, e você pode se tornar mulher. E para Simone de Beauvoir, a Bíblia, no livro dela, Segundo Sexo, é a grande responsável pela condição de humilhação da mulher em relação ao homem. Já que o Adão foi criado primeiro e a mulher é o segundo sexo. E esse pensamento repercute até hoje nos nossos dias, tanto é que existe um livro feminista chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, é um livro de terceira onda, a Naomi Wolf ainda está viva, e eu tirei da página 139 desse livro, que ela fala assim: embora Deus tenha criado Adão do barro, à sua imagem, Eva é a costela descartável de Deus. Então elas têm uma visão de que a mulher é desprezada desde o Jardim do Éden, porque Deus decidiu criar Adão primeiro, e a mulher é a costela descartável de Adão. Me desculpa, meninas, mas não é essa a imagem que eu tenho a respeito de mim. Eu me enxergo como muito amada. Eu me enxergo como criada por Deus ali, mesmo que de uma forma diferente.
E a gente vê em toda a Bíblia o amor de Deus pela mulher. Cuidado, zelo. Até na questão da submissão. Vai falar que você é submissa ao seu marido para o movimento feminista. É loucura. Até na questão da submissão. Eu falo, meninas, submissão não é opressão, é um cuidado, é um zelo de Deus para vocês. E, gente, eu confesso que eu nasci na igreja, mas eu sempre ouvi dentro de casa, Bianca, você precisa estudar para não depender de quem? De homem. A gente ouve isso dentro da própria igreja, dentro de lar cristão. E existe muito pensamento feminista sendo implantado na nossa mente dentro da igreja. Imagina para uma menina que veio do mundo e agora tem que desconstruir tudo aquilo que foi ensinado a ela. É um milagre. E não sou eu que vou convencer vocês de que o feminismo não serve para vocês. É o Espírito Santo que vai tocar em vocês aqui. Porque se o Espírito Santo não fizer em vocês, o que eu vou estar falando aqui não serve para nada. E a Simone de Beauvoir, ela dizia que a condição das mulheres em relação aos homens é tão infeliz que os negros escravizados estavam em vantagem em relação às mulheres. Sim, gente, está escrito no livro dela, Segundo Sexo. Para ela, os negros, ao menos, poderiam desejar uma humanidade totalmente negra ou livre de brancos. Já a mulher, infelizmente, nunca poderia eliminar o homem. Existe um livro também chamado O Homem, Infelizmente, Tem que Acabar. Eu quero falar uma palavra aqui para vocês, homens. Talvez você falou assim, nossa, parei de paraquedas aqui, uma mensagem para a mulher que eu estou fazendo aqui. Gente, está faltando um homem com H maiúsculo. Desculpa. Mas o movimento feminista tem feito com que os homens tenham medo de assumir a sua masculinidade, porque tudo que se refere à masculinidade é ruim, é tóxico. Quem já ouviu macho escroto, macho tóxico? Assumam a masculinidade de vocês e assumam quem vocês são em Deus. Não tenham medo, não tenham vergonha de assumir a masculinidade de vocês. O feminismo tenta diminuir o homem, tornando o homem totalmente descartável. Eu fiz uma live esse tempo atrás com uma amiga minha, o título era O Macho Descartável. As feministas afirmam que as mulheres precisam dos homens, assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Isso é uma frase feminista. Tornando o homem totalmente dispensável. Homens, vocês não são dispensáveis. Embora eu consiga fazer tudo o que eu quero sem o meu noivo, eu não quero fazer tudo sozinha. Eu preciso dele do meu lado, porque é isso que Deus instituiu para a minha vida, para que eu construa uma família. Eu posso vir de carro dirigindo até aqui, mas glória a Deus que ele pegou o carro e dirigiu hoje, porque deu uma chuva. Obrigada, Deus. Sabe, meninas, vocês podem fazer tudo o que vocês querem sozinhas, mas vocês não precisam fazer tudo o que vocês querem sozinhas. Outra coisa também que eu quero falar da Simone de Beauvoir, eu vou correr aqui, meu Deus, poder da síntese. A Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre, eles eram um casal totalmente esquisito. Eles nunca, de fato, assumiram um relacionamento, eles tinham um relacionamento aberto. A Simone de Beauvoir, o pai queria que ela fosse um homem. Então, a grande decepção da vida do pai da Simone de Beauvoir foi que ela nasceu mulher. Então, um dos maiores elogios que ela recebeu do pai foi: a Simone age como homem, fala como homem, ela é como se fosse um homem. Então, existia uma ferida muito grande ali na vida dela. Eles tinham um relacionamento aberto. A Simone de Beauvoir era professora na França. E ela aliciava menores de idade para levar para Jean-Paul Sartre. E uma vez eu comentei a respeito da Simone de Beauvoir, e toda vez que eu falo de Simone de Beauvoir causa um alvoroço, porque ela é rainha, né, do movimento feminista. E quando eu falei dela, falaram assim, mas mesmo que ela teve uma vida perversa, ela fez muitas coisas boas para as mulheres. Então é a mesma coisa que um político corrupto que construiu um hospital. A gente não vai destruir o hospital porque ele era corrupto. Falei, peraí, mas onde a Simone de Beauvoir fez alguma coisa boa para a mulher? Pelo menos para mim, não. Existiam meninas refugiadas que saíam da Rússia e iam estudar na França, mas com uma vida totalmente deplorável, precisando de dinheiro, precisando de condições. Ela oferecia dinheiro, sustento, alimentação a essas meninas
em troca de sexo. E virava um triângulo amoroso. Existe um livro chamado Uma Relação Perigosa. Eu estou terminando de ler ele, tem mais de 600 páginas, que conta a vida de aliciamento de menores, de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Existe uma menina chamada Bianca Lambin, que ela escreveu um livro, Memórias de uma Menina Mal Comportada, parafraseando um livro da Simone, que era Memórias de uma Menina Bem Comportada, explicando como esse casal destruiu a vida sentimental, física, em todas as áreas da vida dela. Ela tentou suicídio várias vezes, ela sofreu vários abortos, ela se mutilava porque ela vivia um verdadeiro caos na vida dela. E ela não podia dizer não, porque o sustento dela dependia desse casal. Como eu vou defender um movimento que tem como ícone, que tem como ídolo Simone de Beauvoir? Isso ninguém fala, isso ninguém conta. Também, na época deles, um grupo de pedófilos foi pego em flagrante e eles estavam no processo de julgamento. E quem saiu em defesa desses pedófilos? Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Para Simone de Beauvoir, meninas de 11 anos já podiam fazer o que quisessem com o corpo delas porque elas eram totalmente livres sexualmente. É chocante, gente, mas é verdade. Passando aqui rapidamente, uma outra mulher, Beth Friedan, e a mística feminina, lindona, gente, fala aí. Lindona, gatona. Enfim, a Beth Friedan, ela também é conhecida na segunda onda do movimento feminista, e ela é muito famosa por um livro, A Mística Feminina. Qualquer livraria vocês encontram esse livro, porque ele é tipo um clássico do movimento feminista. E nesse livro ela fala da angústia de ser mãe, esposa e dona de casa. Ela dizia que a mulher ainda não tinha alcançado a sua liberdade, porque a mulher ainda desejava ser mãe. Então o fato da mulher desejar a maternidade era um empecilho para a liberdade da mulher. E ela dizia que o amor feminino, o desejo da mulher construir uma família, era como se fosse uma mística, um mito, uma invenção social para oprimir a mulher. E a Beth Friedan, ela teve uma infância, um casamento totalmente fracassado. E ela transformou os seus insucessos pessoais em pauta política. E ela dizia que as mulheres deveriam ser independentes, mas sempre em relação ao marido, nunca em relação ao Estado. Voltando a Alexandra Kollontai. E hoje em dia a gente vê que por causa de mulheres como ela, o casamento se tornou totalmente descartável. E ela dizia também que a maternidade era uma tirania biológica e social. Existe um outro livro feminista também, de uma autora chilena, agora não lembro o nome dela, enfim, chama Contra os Filhos. Sim, com esse título, Contra os Filhos. E ela fala nas primeiras páginas, eu redijo essas minhas cartas, esses meus escritos, contra as mulheres que desejam ser mães. Isso é muito explícito, não é nada escondido. Para as feministas, convencer as mulheres de não ter filhos é quase tão importante quanto legalizar o aborto. Existe um pensador também chamado Kingsley Davis, que ele dizia que métodos contraceptivos e abortos não bastam. É preciso mudar os padrões e reprogramar as mulheres para que elas tenham um pensamento anti-maternidade. E por que a maternidade fere tanto o feminismo? Primeiramente, porque só é possível ser mãe a partir de uma relação heterossexual. Outra coisa, a reprodução, a gestação está totalmente ligada à feminilidade. E também está muito ligado ao papel de homem e mulher, de pai e mãe. Por isso que isso fere tanto o pensamento feminista. Elas afirmam que a família é um produto da cultura. E a família é um produto de um pensamento de desigualdade e opressão. E por fim, eu quero falar da terceira onda feminista. A partir de 1990, essa é a Judith Butler. Eu estava conversando com o Gui a respeito e mostrando um vídeo que em 2017 ela veio para o Brasil e a galera conservadora no aeroporto já quis, matar ela. E falava assim, "You're not welcome in Brazil." Você não é bem-vinda aqui no Brasil. E ela xingou todo mundo.
E a Judith Butler, a partir da década de 90, ela foi as principais responsáveis por pregar em seu livro Problemas de Gênero, que o gênero é culturalmente construído. E ela dizia também, não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em números de 2. Tanto é que a gente ouve tanto falar essa questão de ideologia de gênero. Hoje em dia existe o gênero fluido. Você um dia pode acordar se sentindo homem e dormir se sentindo mulher. E elas dizem que existem tantos gêneros quanto o número de indivíduos. Quantos indivíduos a gente tem no planeta? Mais de 7 bilhões? Então existem 7 bilhões de gêneros. Tanto é que a gente vê bizarrices como homem-gato, um homem que sempre afirma ser criança. Enfim, tudo por conta de uma ideologia feminista. E na terceira onda feminista também existe um desprezo muito grande pela feminilidade. Nesse livro O Mito da Beleza, Naomi Wolf, ela fala que a mulher só se maqueia, só se arruma por causa de uma opressão social. E como nós vamos quebrar essa opressão social? Não sendo feminina. Nós vamos quebrar o patriarcado sendo como os homens. Isso é igualdade para o movimento feminista. Outra coisa também muito implementada hoje em dia é a questão da linguagem neutra. Amigue. Sejam todas bem-vindas. Tudo isso foi pregado lá na década de 90 por mulheres como Judith Butler. E isso hoje tem chegado até as igrejas. E por fim, já estou em cima da hora. Obrigada a Deus pelo poder da síntese, consegui. Eu quero falar para vocês qual a diferença entre feminismo e cristianismo, se bem que eu acho que eu já falei muita coisa, né? Primeira coisa, o feminismo fala que nós mulheres somos o que há de mais importante nesse mundo. O feminismo trata a mulher como se fosse deusa. Mas a feminilidade bíblica coloca Cristo como centro. O primeiro pensamento feminista, a mulher é o centro. O segundo, primeiro é totalmente antropocêntrico. O segundo é totalmente cristocêntrico. Outra coisa, no feminismo, a mulher ela é livre para fazer aquilo que ela quiser. Meu corpo, minhas regras. Sem útero, sem opinião. Quem já ouviu isso? Quem já viu isso na internet? Você é homem, você não pode falar sobre aborto porque não é seu lugar de fala. Sem útero, sem opinião. Isso se chama falácia genética, porque você invalida o discurso de uma pessoa por causa daquilo que ela acredita, por causa do gênero, por causa... Enfim. Outra coisa é que no feminismo a mulher é livre para fazer aquilo que ela quiser. E em Tito 2,5 fala que a mulher deve ser sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa e sujeita ao marido. Você não é livre para fazer o que você quiser. Você tem um Senhor e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Você precisa escolher um lado, menina. Você não pode andar em cima do muro. Outra coisa também é que no feminismo a mulher deve ser empoderada. E o cristianismo chama todos ao arrependimento. Né? O empoderamento feminino é destrutivo para o corpo de Cristo, pois aponta para nós em vez de apontar para o Salvador. E meninas, eu declaro em nome de Jesus um espírito de ousadia sendo liberado sobre vocês. Eu sei que muitas meninas ficam com medo de falar o seu posicionamento na faculdade, no trabalho. Porque se eu falar que eu não sou feminista, Deus me livre, eu vou ser cancelada. E gente, quem me acompanha de perto, Guilherme, Bianca, Kathleen, Isabelle, sabe o quanto eu sou perseguida. O quanto eu sou cancelada. Mas eu não posso me calar. Eu não posso ficar quieta. O evangelho ofende, gente. E nós deveríamos glorificar a Deus quando as pessoas são ofendidas, não por causa da nossa grosseria, mas por causa do evangelho. É o evangelho que vai entrar na ferida, é o evangelho que vai mudar o pensamento das pessoas. Mas nós fazemos do evangelho como se fosse um leão enjaulado. Spurgeon falava muito disso. O evangelho é como um leão. Nós não precisamos fazer bilu-bilu na cara do leão.
Nós só precisamos abrir a jaula e deixar com que Ele faça o resto. Então, meninas, preguem a verdade. Você vai ser cancelada, você vai ser, odiada pelas pessoas, mas Jesus disse que nós seríamos odiados. Eu prefiro ser odiada pelas pessoas e ser aprovada por Cristo. Não é fácil, muitas vezes, dar minha cara a tapa, falar assim, não sou a favor do feminismo. Eu não concordo com a ideologia de gênero. Eu não concordo com o aborto. Eu não concordo com o empoderamento feminino. Se preparem para ser canceladas, mas eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de vocês um espírito de ousadia para falar do evangelho, para falar a verdade. E não se preocupem se as pessoas vão se agradar daquilo que vocês falam ou não. A Bíblia fala que nós somos como cartas para ser lidas. Se aquilo que a gente está falando não agrada, já é outra coisa, mas nós precisamos ser muito claros nas nossas convicções. Se eu não for muito clara nas minhas convicções, os meus futuros filhos vão aprender com o mundo. Outra coisa também que o feminismo fala é que as feministas geralmente ela tem uma ideia de que o pecado influenciou muito menos a mulher do que influenciou o homem. Quem já ouviu The Future is Female? O futuro é feminino. Porque elas acreditam que se as mulheres dominassem o mundo seria um mundo muito melhor. Porque a mulher, na sua essência, ela é muito melhor que o homem. Porque todo homem é um machista estuprador em potencial. Olha o que é pregado, gente. E o que eu digo para vocês, meninas, é que vocês não são melhores que os homens e na sua essência vocês não são melhores que os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu careço da graça de Deus, eu careço da misericórdia de Deus, assim como Gui, assim como Samuel, assim como todos os homens. Eu não sou menos pecadora que os homens, eu careço da graça de Deus. Meninas, eu nem sei que música que a equipe de louvor vai tocar. Fica aí o questionamento. Coloquei vocês numa cilada. E meu intuito aqui nem é fazer a galera cair no poder, mas fazer com que vocês saíssem daqui com essa reflexão. Abaixa a cabeça de vocês. Quero orar aqui.